Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. No último dia 19, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará realizou o workshop com o tema Brasil e Chile, transformando a escassez hídrica em oportunidades por meio do reuso e da dessalinização. O evento reuniu autoridades e especialistas do Ceará e do Atacama, no Chile, e consolida a cooperação técnica construída a partir da visão estratégica da companhia em desenvolver projetos e ações voltados à inovação e a sustentabilidade. O Chile tem sido um parceiro importante para o Ceará no projeto de construção de uma usina de dessalinização em Fortaleza, em razão da experiência chilena nesse tipo de equipamento. A usina de dessalinização, que será construída na Praia do Futuro, em Fortaleza, deve seguir as mesmas características do equipamento chileno dentro do planejamento estratégico da Cagesse de investir cada vez mais em soluções inovadoras e sustentáveis para o enfrentamento da crise hídrica do Estado. Para além dos métodos já convencionais de captação das águas em mananciais, foi que a Cagesse elaborou o projeto para a instalação da usina de dessalinização de água marinhas e também para tratamento e reuso de esgoto para fins industriais. Com planejamento, tecnologia, inovação e determinação, o Ceará começa a dar passos importantes na superação da escassez de água no Estado. Para discutir essas ações estratégicas, está aqui comigo o professor Patrício Vergara, que é chileno, professor da Universidade do Atacama, pesquisador, participante do cientista-chefe pela FUNCAP aqui no estado do Ceará. E também, virtualmente, nós temos a presença de Marcelo Massauri. O Marcelo dirige a Águas Nuevas de Atacama, que opera na cidade de Caldeira, no deserto do Atacama, uma dessaladora, como eles chamam lá, para o consumo humano. Registra-se que hoje o Chile possui 25 plantas de dessalinização em operação, mas somente essa, onde o Marcelo é o dirigente maior, opera para o consumo humano, o que é significativo, haja vista está localizada, como disse, no deserto do Atacama, a 60 quilômetros de Capiopó, que é a capital daquele estado. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado también. Muchas gracias, Arnaldo, por la invitación. Patricio, un gusto verte nuevamente. Efectivamente, Arnaldo, gracias por la invitación y poder compartir con ustedes las dudas que puedan tener respecto a este tipo de proyectos que son de mucho interés público y además son bastante interesantes para la comunidad y para generar certeza hídrica en donde estamos viviendo una situación muy similar a la que en Ceará tuvimos acá en Atacama, en donde hubo un estrés hídrico importante que detonó en llevar a cabo este proyecto de la planta desalinizadora de Caldera, que finalmente nos da seguridad hídrica por muchos años aquí en la región, y eso nos lleva obviamente a tener un crecimiento tanto econômico como social aqui na região. Sim. Então, Patrício, fala para a gente aqui um pouco sobre essa experiência que você conhece tão bem lá no Atacama, com o professor que você lá daquela universidade, cujo a reitora e o diretor e o pró-reitor, o professor Maturana, estiveram aqui nesse mesmo workshop promovido pela Cagesse. Sim. Sí. Atacama es una región marcadamente desértica que tem no inconsciente a ideia de que se você não tem água, não tem desenvolvimento. E essa é uma ideia muito importante.
Não tem nem condições de vida. Não tem condições de vida. Agora, você pode ter muita riqueza, a mineração, por exemplo, ouro, cobre, todo isso. Mas se você não tem água, nada disso é possível, não? Então, esse é um primeiro assunto. Que acho que Por isso, acho que vale o registro. Das 25 plantas, 24 são destinadas ao fornecimento de água da indústria de mineria, como vocês chamam lá, de mineração. Mineração, sim. Só tem uma para o consumo humano, que é essa em que o Basauri dirige. Porque para você colocar uma planta não é barato, é um grande investimento. Então, para isso, você tem que rentabilizar isso. Quando você tem mineração, ouro, cobre, todo isso, paga, não? O processo. Não? Mas, se você vai fazer para a população, tem certeza que o valor da água vai ser um pouco maior. Então, você precisa ter uma situação crítica para entrar a pagar mais, não? Isso é o que vai acontecer no Brasil. Há pouco tempo saiu um trabalho de Trata Brasil, que mostra que a situação nos próximos anos vai ficar difícil no Brasil. Há uma previsão, inclusive, que a partir de 2033, o Brasil como um todo, não é só o Nordeste, entra em dificuldade hídrica. Estresse hídrico, sim. Agora, não é só o grande investimento, sino tem que ter muito cuidado com o meio ambiente, sustentabilidade. Por isso que a planta de Caldeira é um modelo. ¿Por quê? Porque eles receberam já prêmios internacionais de sustentabilidade. A propósito, eu vou pedir para o Basauri nos falar um pouco das características da planta de Caldeira, que você dirige e opera pela Águas Nuevas de Atacama. Capacidade de dessalinização, enfim, número de pessoas que são atendidas, enfim, fala um pouco. E como resolvieron los problemas de impacto, ¿no? Sí. Ambiental. Listo. Sí, mira, qué buena pregunta, Arnaldo. Esta es una planta, como ustedes bien decían, una planta exclusivamente inicialmente para el consumo humano. La planta en su minuto fue la planta más grande de Chile para el consumo humano. A pesar que hoy día también podría contemplar otras industrias, sería una planta multipropósito. Es una planta que está diseñada y construida en sus obras marítimas para una capacidad de 1.200 litros por segundo. Actualmente la planta está habilitada para producir 450 litros por segundo, que es un caudal bastante importante que da una certeza a más de 200.000 personas aquí en la región de Atacama. Abastece a 4 comunas de la región y claramente tenemos un abastecimiento asegurado a más del 70% de la población por más de 40 años. Creo que eso es una condición muy sólida para una región que tiene un estrés hídrico importante. Ustedes recién hablaban que Brasil está en una situación de estrés hídrico importante. El año 2033 se prevén cosas difíciles para ustedes. Bueno, acá nosotros lo tuvimos en el año 2009. Partimos hace varios años atrás con un problema serio de escasez hídrica y empezamos a trabajar fuertemente en este tipo de proyectos con muchas voluntades políticas y mucha unificación de ideas y fuerzas para finalmente generar una licitación que estuvo a cargo del Estado, en donde se pudo materializar esta planta, que efectivamente es una planta de gran envergadura, ha sido premiada en 3 oportunidades por ser la planta con mayor eficiencia energética, el mejor proyecto público-privado, y ha tenido mucha distinción. Es una planta con un estándar muy alto, en donde se utilizaron las mejores tecnologías disponibles en ese momento. A pesar de eso, la tecnología avanza rápidamente, la planta ha logrado estar en sintonía y sigue recibiendo premios respecto a la operación y la mantención de esta infraestructura, que es, yo diría, una de las más importantes en la región para asegurar el crecimiento regional. Yo creo que hoy día, con la capacidad que tiene esta planta, con el consumo energético que presenta, que voy a hablar un poco del consumo, Arnaldo y Patricio. En el promedio, el consumo energético en el mundo supera los 3 kWh por metro cúbico. Esta planta, estamos, desde que se inició su operación,
hemos logrado mantener el consumo energético en 2,8, 2,84 kilowatt hora. Eso es muy buena señal de que estamos haciendo bien las cosas. Y lo importante es que esta planta es abastecida el 100% con energías renovables. Esta planta se abastece con energía solar y energía eólica, dijéramos, líneas y subestaciones eléctricas específicamente para la planta. Eso nos da también una tranquilidad de sustentabilidad, porque finalmente tenemos una infraestructura muy grande, de muy buen estándar, pero también pensando fuertemente en las próximas generaciones. Hoy día tener esta energía totalmente renovable creo que da un puntapié inicial para este tipo de proyectos, en donde no hay mayor contaminación. Respecto a lo que se utiliza, por ejemplo, el proceso como tal, en la captación de agua de mar, en todo el proceso que se realiza con las membranas de alta eficiencia, utilizamos recuperadores de energía, que lo comenté en el seminario en Brasil, Arnaldo, que son los recuperadores isobáricos PX, que logran recuperar más del 95% de energía en el proceso. O Patrício, e isso é extraordinário. A energia é um dos itens, no caso aqui para o Brasil, é um dos itens mais, digamos assim, que mais interfere, que mais impacta na definição do valor de tarifa. O Marcelo acaba de dizer que a planta lá de Caldeira, ela é operada por energias renováveis. Isso. Um misto de energia solar com energia eólica. Isso. Portanto, que já, além da sustentabilidade, há um impacto positivo na redução da tarifa significativo. Aqui a planta de Fortaleza está previsto que seja em breve também movida a energias renováveis, mas ela vai continuar ainda com a energia hidrelétrica, né? O que deverá ter aí, obviamente, que embora seguindo os parâmetros de tarifa, mas deverá ter um impacto maior. Qual é a tua percepção em relação a essa tecnologia do que você conhece lá, da planta de Caldeira e a planta que nós vamos construir aqui, que a CAGES vai construir aqui, que tem muitas similaridades em termos de tecnologia? Sim. De acuerdo con la historia de Sal, ¿no? En los últimos años, tuve problemas con grupos tecnológicos y ecologistas que colocaban dudas sobre el problema de impacto que podía tener a desaladora, la desalinización, ¿no? En el proceso. No workshop que hay en Tetibe, uno de los pesquisadores de la Universidad de Atacama faló sobre cuáles son las condiciones para reducir el impacto. Y Marcelo después falou sobre cómo ellos respeitaron esas indicaciones gerais, ¿no? Para conseguir hacer eso. Acho que o grande asunto é que você tem que misturar 3 ou 4 coisas para que a desal, a desalinizadora, tenha o melhor desempenho, ¿no? No é só o custo de produção, ¿no? Tem que ter claro, a sustentabilidade, a segurança hídrica tem um preço. Você vai ter que pagar mais por a tarifa da produção de água, não? Esse é um primeiro assunto. Segundo, você tem que dar a certeza de que não vai ter um impacto sobre áreas que são críticas. Playa do Futuro é uma praia, não? É um lugar turístico, é um lugar também de chegada dos cabos submarinos. Então, é uma área crítica, não? Então a planta tem que ter um conjunto de condições muito cuidadosas. Inclusive, houve o retardamento no início da construção, deveu-se a esses cuidados que a companhia tomou toda, teve que, inclusive, mudar de local, do local previsto inicialmente, para prevenir qualquer impacto, tanto do ponto de vista da vida marinha, como do ponto de vista dos cabos de internet. Todo mundo lembra da polêmica que isso aconteceu, mas tudo isso já está superado, porque a companhia mesmo entendeu a necessidade, por uma questão de segurança, de fazer todas essas alterações, atendendo todos esses padrões exigidos pelos órgãos ambientais, pelos ambientalistas e tudo. Essa é uma coisa também já superada aqui. E a planta de Fortaleza não só
vai ser a primeira grande planta do Brasil de desalinização. Também tem que ser um modelo para o Brasil, não? Sim. Então, isso é também uma responsabilidade. Não? E o Brasil está olhando. Isso. Dado esses dados, os dados, se me permite aqui a repetição, que saíram prevendo escassez hídrica para o Brasil a partir de 2033, o Brasil está olhando para Fortaleza, Claro. à espera do funcionamento dessa planta. Ô Marcelo, eu soube que tem mais, não sei, são 65 plantas no Chile em desenvolvimento, em vários estágios de desenvolvimento. Qual é, na verdade, a quantidade de plantas que o Chile pretende e até quando ele pretende atingir essas metas de dessalinização? Mira, efectivamente en Chile la desalación es un tema que va bastante rápido. Yo ya comentaba que el año 2009 nosotros en Atacama presentamos este problema de escasez hídrica y ya el 2009 en Chile éramos un referente a nivel mundial en desalación. Pero no solamente en desalación para consumo humano, sino en desalación tanto para minería y otros procesos económicos en Chile. Hoy día contamos con 27 plantas desalinizadoras y se proyectan proyectos del orden de 20.000 millones de dólares, Arnaldo, en los próximos años para llegar a materializar una infinidad de proyectos de desalación en nuestro país, en donde nos pone como referentes en Latinoamérica y, por qué no, a nivel mundial en lo que es en materia de desalación. Hoy día uno de los mayores problemas que ha tenido Chile es la regulación ambiental, en donde nuestra legislación es muy rigurosa respecto a eso, y creo que así tiene que ser. Pero claramente los tiempos para desarrollar un proyecto son bastante extensos en Chile. La planta de Caldera lo logró realizar en tiempos récord, básicamente porque teníamos un problema serio de escasez hídrica para el consumo humano. Pero normalmente un proyecto demora en Chile entre 8 y 10 años, con todos los permisos ambientales y la construcción probablemente tal del proyecto de desalinización. Pero a pesar de eso, se han hecho varios esfuerzos en Chile y cada vez, al tener mayores plantas funcionando y operando en nuestro litoral, se logra tener información clara respecto a la afectación real de las desaladoras en el mar. Y eso da seguridad y sustentabilidad respecto a poder desarrollar nuevos proyectos en Chile. Y por eso hay una cartera de muchos millones de dólares para desarrollar una infinidad de proyectos en los próximos años. Y creo que es la solución que tenemos que adoptar, dado que Chile tiene muchísima costa. Y creo que, como dice un doctor acá en Chile, dejemos de mirar al cielo y empecemos a mirar hacia el mar, porque creo que no debemos estar esperanzados en las precipitaciones o en la lluvia, Só para a gente ter uma ideia, já que você falou aí na precipitação e na necessidade de se expandir, quer dizer, o número de plantas, qual é o índice pluviométrico hoje no Atacama? Quantos milímetros de chuva por ano? Porque aqui no Nordeste nós temos, quer dizer, uma irregularidade. A pluviosidade até que não é muito baixa, mas isso varia de ano a ano. Quanto chove por ano no Chile? No Chile não, no Atacama. En Atacama, bueno, Chile es muy variado, Arnaldo. El norte de Chile y el sur tienen números muy, muy distantes. Pero en Atacama específicamente, yo podría decir que hay un promedio cercano a los 12 milímetros de agua por año. 12 milímetros por ano. Es lo que cayó hoy en Fortaleza, en 2 horas. Podemos tener años en donde llegamos a 60 milímetros. El problema es que la precipitación de esa envergadura en Atacama en muy corto tiempo y genera complicaciones y dificultades. También hay zonas en Atacama donde no ha llovido nunca, ni siquiera 1 milímetro de agua puede caer. A previsão de dessalinizar a água do mar também para atender a agricultura, a agropecuária,
Sí, mira, de hecho, a ver, esta planta que tenemos en Atacama, como lo dije inicialmente, es una planta que tiene una Multipropósito. capacidad total de 1.200 litros por segundo. Esa es una capacidad muy grande para la región de Atacama. Si lo comparo con Ceará, claramente no, quizás no es tanto, porque ustedes hablan que la planta de Fortaleza son 1.100 litros por segundo, que abastece cerca del 10-12% de la región. Pero nosotros, la cantidad de agua que puede producir la planta de Caldera es un volumen muy importante que está concebido también para atender la minería, la agricultura, y va a depender de los proyectos que se interesen por este O, recurso hídrico disponible. Se han concretado recientemente en que sí está contemplado como un multipropósito, es decir, atienden a la agricultura, atienden al consumo humano, atienden a la minería, e inclusive a otras industrias para fortalecer el desarrollo económico de las regiones. Patrício, Sim. qual é o total de plantas que estão hoje nos vários estágios de implantação no Chile? Funcionando agora, no funcionamento, 27. 27. 27. É. Y tienen una cantidad perto de 60 adicionales que están siendo. Es el gran investimento que faló 20 mil millones de dólares, 20 billones de dólares, están siendo preparados para plantas de desalinização. São investimentos privados que o Brasil adota, o Ceará, a CAGES adotou, É. por exemplo, o modelo de PPPs, a parceria É. público-privada, É. visto que o Estado não dispõe de recursos do Tesouro em quantidade suficiente para executar uma planta, quer dizer, dessa magnitude. a planta- Lá no Chile, o modelo é privado ou é público? Es público-privado en un caso de consumo humano y otro es privado en casos de mineración. O sea, muchas plantas de mineración tienen su propia planta de desalinización. Es privado y costo de ellos y todo eso. Ou seja, É. a própria indústria de Isso. mineração, ela mesma constrói a sua planta Isso, para produzir isso, a água de que ela Eso, necessita. eso. Agora, quando você tem que abastecer, fornecer agua para cidades, ahí ya es público-privado, ¿no? A Caldera, por ejemplo, consumo humano, fue feito por Estado, mas administrada por privados. Então, parceria público-privada é a palavra-chave. O investimento é estatal, Isso. mas a operação é privada. Isso. Né? Isso. Águas Nuevas do Atacama é uma empresa privada, é um grupo privado. Con Grupo privado. Así. eso. Você me disse que vocês têm uma capacidade para produzir até 1.200 litros por segundo, Isso. mas hoje opera só com 400 porque este é suficientemente para atender a população. Isso. 200 mil habitantes? Más o menos, sí. É? Sí. Né, Marcelo? 200.000 habitantes, ¿no? ¿Perdón? A cobertura es 200.000 Sí, habitantes. sí. Eso. Que é mais ou menos a população. La población de Copiapó, a capital, y las comunas que fican perto. Ahora, como la región es muy grande, no todo abastecimiento no llega a todas áreas. Por ejemplo, a provincia de Huasco no fica longe, entonces no tienen posibilidad económica de llegar con ese abastecimiento de agua a la planta de Caldera. Eso. Aí a solução é São construir outras. uma outra mais próxima. Eso. Sí, está bien lo que dice Patricio. Esta planta se ubicó estratégicamente en Caldera para abastecer tanto a la ciudad de Caldera como a Chañaral, que es la parte norte de la región de Atacama, Sí. gran parte de Copiapó y Tierra Amarilla, que son las zonas con mayor estrés hídrico en los años que se planificó este Y mayor proyecto. población. Y mayor población. Sí, y de mayor población. Lo que comenta Patricio, que es la zona sur de la región de Atacama, cuenta con mayor recurso hídrico. No obstante, no se descarta realizar proyectos de este tipo también en la zona sur, pero hoy día se analizaría si nos conviene conducir el agua hacia Vallenar con más de 150 kilómetros de conducciones, o bien construir otra planta en el sector sur de la región de Atacama.
pero efectivamente esta planta está concebida para atender a 4 comunas inicialmente y para garantizar el 70% de la población aproximadamente en los próximos años en la región de Atacama. Bom, a gente já se encaminha para o nosso primeiro intervalo. Eu vou fazer uma comunicação aqui que é muito importante, de utilidade pública, inclusive. O Carnaval está aí, é uma festa extremamente popular, e a CAGES adverte que o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário e consumo responsável da água durante o feriado do Carnaval. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará recomenda alguns cuidados para evitar obstruções e extravasamentos de esgoto nas vias ou desperdício de água, o que é bem pior, porque se trata de água já tratada. Então será muito importante que haja essa participação, essa conscientização da população para conferir o funcionamento da boia da água, pequenos cuidados, evitando assim vazamentos. Use também a água com a devida responsabilidade, para evitar os desperdícios que comumente acontecem, evitando lavação de calçadas, de veículos, enfim, o desperdício pura e simplesmente. É uma recomendação feita pela companhia especialmente para esse período. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos sequenciando essa discussão na perspectiva da dessalinização e também da produção de água de reuso. Vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. De volta agora com a segunda parte do Observatório, com a participação do professor Patrício Vergara, da Universidade do Atacama, e de Marcelo Massauri, que dirige a dessaladora da cidade de Caldeira, que atende hoje a uma população de 200 mil habitantes, embora a capacidade da planta seja 3 vezes maior do que hoje ela tem operado. Aqui a Dessal de Fortaleza, que a CAGES vai construir, tem capacidade para atender já inicialmente 800 mil pessoas aqui na região metropolitana. Portanto, 4 vezes o equivalente ao que hoje é abastecido em Caldeira, embora a planta de Caldeira tenha capacidade suficientemente também para mais do que triplicar essa capacidade. Uma curiosidade, Marcelo, é sobre água de reuso. A CAGES já começa hoje a tratar o esgoto, transformar esse esgoto em água de reuso para atendimento na área industrial, por exemplo. Há uma empresa já instalada lá no Porto do Pecém que já atende parte dessa necessidade.
Em que estágio o Chile se encontra também nessa área de produção de água de reuso? Porque se aqui é necessário, eu fico imaginando que no Chile é tão ou mais necessário, dado que a escassez ainda é muito maior. Sí. Mira, tuve la oportunidad de visitar cuando estuve allá en Fortaleza, la planta ubicada en Horizonte, si no me equivoco. Horizonte. Horizonte. La planta de BCA, ¿no? BCA. VSA. Sí. Un formato muy interesante, eh, dado que esta planta tomaba el proceso ya tratado del esgoto y realizaban un nuevo tratamiento para reutilizar estas aguas para la industria. Y finalmente la industria tomaba esta agua, la utilizaba en su proceso y volvía nuevamente esta planta para otro tratamiento nuevamente, para finalmente ser dispuesta en los cursos de los ríos. Lo encontré realmente extraordinario. Me encantaría buscar alternativas en Atacama para poder utilizar o reutilizar el agua de alcantarillado o de esgoto, como le dicen allá. Normalmente acá en Chile o en Atacama tenemos las plantas de tratamiento de aguas servidas, que serían básicamente de disposición al río, tanto en Copiapó como en Vallenar, que son las más grandes. Y tenemos dos plantas que son con emisarios submarinos, que van directamente al mar con los tratamientos que corresponden y con los mecanismos y tratamientos ambientales correspondientes. Pero vemos con mucho interés poder avanzar en esta materia. Esto da pie a un crecimiento regional también porque podría impulsar iniciativas de nuevos negocios o iniciativas de otras industrias, como la que pude visitar allá en Fortaleza, en Horizonte, que eran una industria de mezclillas, en donde se generan nuevos procesos o nuevos desarrollos económicos que podríamos implementar acá en la región de Atacama, y con el reuso de aguas residuales creo que sería muy interesante, y creo que la visita que tuvimos a la planta en Horizonte fue realmente importante y enriquecedora respecto a los conocimientos que nos permiten poder avançar nesta matéria. Nessa matéria. Inclusive, esteve também aqui, nesse seminário, o governador do Atacama, Miguel Vargas, e firmou, inclusive, um convênio de cooperação técnica com o governador Elmano, porque o governador e sua comitiva foram recebidos pelo governador Elmano, e essa transferência de experiência, de tecnologia, Patrício nos fala um pouco sobre isso, porque aqui a necessidade, quer dizer, além de o que devolve aos rios, aos cursos naturais, tem que ser em condições de não poluição, mas aqui também tem um tratamento prévio, que é a aplicação nas indústrias, enfim, para a água de reuso, como se diz. Eu acho que a cooperação de Ceará com Atacama, especialmente com áreas semidesérticas, ¿no? Semiárido, son muy importantes porque você pode antecipar problemas e pode conhecer soluções, ¿no? Que já foram feitas, que já têm experiência por trás, como foi o caso da planta desalinizadora, ¿no? Mas tem outras coisas além disso que podem fazer parte do relacionamento, ¿no? Entre as duas regiões, ¿no? Por exemplo, tem o assunto paleontológico, ¿no? Que é um assunto muito importante lá, e mais aqui também no Cariri, ¿no? Então, tem essas experiências. Também foi asignado 2 convênios de cooperação entre a Universidade de Atacama e a Universidade, a UES, a Universidade Estadual, e a Universidade Federal, a UFC. Então, a gente está com a ideia de que daqui para frente a gente vai ter um relacionamento muito mais estreito, muito mais trabalhado com pessoas já que tem a ver com os assuntos importantes. Por exemplo,
Os governadores são importantes para colocar a política em frente, não? Mas depois tem que chegar os técnicos, tem que chegar os especialistas que vão a fazer o tratamento mesmo, não? Da experiência e tudo isso, não? Então, eu estou optimista de que vamos a ter um relacionamento de mútuo aprendizado entre Ceará e Atacama, E não? o Chile. Sim, claro. A propósito dessa de cooperação, essa troca de experiência, a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, também tem desenvolvido projetos fora de Santiago do Chile, hoje, sobretudo aqui pela América Latina. Algum projeto objetivando uma atuação da CEPAL mais efetiva aqui no Nordeste, particularmente aqui no Ceará, Patrício? Sim, a gente já tem encaminado um trabalho com o Banco Nordeste do Brasil. A ideia é que daqui a pouco vai ser assignado um convênio de cooperação para dar apoio técnico para melhorar a eficiência das políticas públicas, não? Vai ser um curso de capacitação para treinar novas técnicas, novas práticas. Eu estou trabalhando com a CEPAL exatamente nisso e acho que daqui aos próximos meses o banco vai ter já preparado já para fazer uma capacitação para os 9 estados. É uma escola, escola de governo. Escola de governo Territorial. Isso. Ou seja, a CEPAL traz todo o seu know-how, toda a expertise, todos os seus técnicos, monta essa escola aqui dentro do banco. A propósito, Celso Furtado foi um economista, claro, pernambucano, que trabalhou na CEPAL muito tempo. Trabalhou na CEPAL há muito tempo. Inclusive, o principal auditório lá da CEPAL leva o seu nome. Exatamente. Essa escola que vem da CEPAL aqui tem alguma relação com o doutor Celso Furtado? Eu acho que sim. Essa é uma decisão do banco, porque o banco é o que gera a escola de governo. A CEPAL dá assistência técnica para fazer isso. Aliás, a CEPAL já tem uma experiência de mais de 70 anos em temas de desenvolvimento territorial. E tem uma renovação também das experiências de acordo com o que está acontecendo na América Latina, nos novos contextos, não? A CEPAL há pouco tempo teve um evento em Brasília, onde deu a conhecer as novas ideias que tem para fazer dar maior eficiência à gestão territorial, não? Isso é o que ele quer colocar para conhecimento dos gestores do Nordeste, não? Pessoal de planejamento, de pessoal de... Então, a objetiva dá esse suporte, digamos, na área de treinamento, formação de pessoal, elaboração de políticas públicas para os 9 estados do Nordeste. A sede seria Fortaleza, em razão do Banco do Nordeste. Claro. Mas todo esse trabalho será feito para todos os estados. E também... O que é uma missão, inclusive, do banco, né? Claro, é um banco de desenvolvimento da região Nordeste. Portanto, nada mais do que coerente. E tem outra iniciativa também que está um pouco nos inícios, não? Que é um acordo com a Assembleia Legislativa do Ceará para tentar colocar acá a ideia de Comissão do Futuro, não? Que é um projeto que tem em toda a América Latina, a CEPAL, para que as instituições, os colegiados que têm a ver com as leis, que tem que pensar no futuro, não? E então eles criam essas comissões de trabalho e a CEPAL dá assistência técnica para eles, tá? E já tem em Argentina, tem em Colômbia, tem em México, tem em Chile. Então a ideia é o primeiro no Brasil que seja Ceará, não? Mas ainda está começando o relacionamento com a Assembleia Legislativa. Marcelo, o Brasil, e particularmente o Ceará, trabalha hoje em 2 vertentes extremamente importantes. Eu queria saber qual é o interesse do Chile, mas particularmente da Águas Nuevas do Atacama, que é a parte de esgotamento sanitário, ampliação da rede de esgoto hoje no Brasil inteiro, também através das parcerias públicas-privadas, e a dessalinização. A dessalinização nós já falamos um pouco. Então. Qual é o interesse que a sua empresa, a empresa que você dirige, Águas Nuevas, tem nessa área também de acantariado? Acantariado é a expressão que vocês usam para esgoto, né, para esgotamento sanitário aqui no Brasil.
há interesse de vocês vir e cooperar com o Brasil, em termos, obviamente, comerciais, nessa área também? Sí, bueno, de hecho, como compañía, nosotros somos, como creo que lo comenté al principio, somos un grupo Aguas Nuevas, es un holding que pertenece al grupo Marubeni, un grupo japonés, en donde estamos bien consolidados en Chile, tenemos más de 20 años de experiencia en el rubro sanitario acá en Chile. Eh, Marubeni también tiene operaciones en otras partes del mundo y no descartamos efectivamente poder avanzar dijéramos, en operaciones en otros países y especialmente en Brasil. Creo que lo que yo logré rescatar de nuestra visita en Fortaleza, en interiorizarme de lo que son las parcerías público-privadas, tanto en esgoto o en otras materias que se realicen, creo que son procesos de operación muy interesantes que claramente hay un interés real de nuestra compañía en poder analizar y por qué no presentar ofertas para efecto de tener alguna relación comercial en tanto la operación de un sistema de esgoto o bien otro sistema tanto de agua potable que es básicamente lo que nosotros sabemos hacer. Como te decía, Arnaldo, tenemos muchísima experiencia en el sistema sanitario en Chile. Creo que lo que Brasil está avanzando en parcerías público-privadas, creo que es un mecanismo que nos interesa bastante. Hay varias condiciones económicas que lo hacen viable y claramente tenemos una mirada de crecimiento y eso es lo que vamos a poder reforzar en las próximas semanas acá en Chile y poder tratar de avanzar en esta materia. Esse workshop internacional teve uma cobertura bem substantiva da imprensa, inclusive da revista Mais Nordeste. A revista Mais Nordeste, como o nome sugere, ela trabalha todos os interesses de desenvolvimento econômico, sociais, enfim, para toda a região dos 9 estados. Eu vou, inclusive, pedir aqui para mostrar algum trecho da cobertura que foi feita pela revista Mais Nordeste, para a gente trabalhar em cima. Isso aqui são imagens que a revista traz da dessaladora lá de Caldeira. A Dessal do Ceará também, alguns dados aqui da sua planta. O Chile e o modelo que inspirou o Ceará. Isso tudo são matérias feitas pela revista Mais Nordeste, mostrando a importância, nesse instante, desse seminário, dessa iniciativa que a CAGES teve, enfim, em firmar essa... Tem até uma parte interessante aqui. Em 1833, a jornalista que assina a matéria, a Sueli Frota, que é produtora, inclusive, aqui do Observatório, em 1833, o Beato Antônio Conselheiro profetizava uma frase que ficou bem famosa entre os brasileiros, que dizia: o sertão vai virar mar. Ou seja, o sertão vai virar mar a partir da água que se vai extrair do mar, quer dizer, só fazendo aqui uma pequena interpretação dessa frase, dado esse estágio que nós estamos nos encontrando hoje. Essa imagem do pote, tem até um samba, lata d'água na cabeça, no caso aqui é um pote, né? Porque isso é muito simbólico, porque ainda hoje, no Nordeste brasileiro, essas imagens são absolutamente comuns entre as pessoas, sobretudo em períodos de seca. E tem a Maria Bethânia, não? Essa canção da força que nunca seca, não? É a mesma ideia. O que evidencia que a gente caminhou pouco nessa perspectiva. Porque para ainda estarmos hoje vivenciando a realidade de carro-pipa, a água trazida na cabeça, quer dizer, de pequenos veios d'água a 2, 3, 4 quilômetros de distância do interior do Nordeste. Isso
requer, obviamente, que um esforço muito maior dos governos para se superar. Claro. Já que não é possível superar as intempéries climáticas, porque foge do controle, isso é a questão da natureza, mas é possível desenvolver mecanismos para se conviver. Acho que é mais ou menos o que o Chile está fazendo, né, Patrício? Isso. Bom, acho que o importante é que a população tem que ter uma percepção do risco, não? Uma percepção do problema, não? Para agir em frente dele, não? Em Atacama aconteceu isso, um estresse hídrico muito grande, uma seca muito prolongada, e aí, quais são as opções? Todo mundo vai embora da cidade, acaba com a atividade econômica e tudo isso, ou toma uma decisão forte, importante, não, para ir em frente, não? Esse é um assunto da maior importância, O não? Chile já tem o maior deserto do mundo. Claro, Né? claro. O Nordeste brasileiro está em processo de desertificação. Isso mesmo. A Caatinga, hoje há, inclusive, um cuidado muito grande com esse processo, porque ele é cada vez mais agudo. Claro. E nós não podemos esperar que isso E com a mudança climática parece que vai ficar pior. ainda vai... piorar. Só agrava. Só vai agravar. Né? Tem também nessa busca por alternativas, porque aqui tem dois problemas. Mais do que a escassez de água, tem também o problema do acesso à água potável. O acesso à água com portabilidade para o consumo humano. Porque as doenças estão aí em função desse não tratamento da água. Claro. Eu vou chamar uma outra matéria também, de uma jovem estudante que... Um trabalho de escola, né? Aqueles trabalhos de escola, de extensão e tudo. Durante visitas à comunidade do interior baiano, a Ana, que é a estudante, ela identificou que muitas das famílias possuíam cisternas para armazenar a água da chuva, mas continuavam adoecendo. O problema não era a falta d'água, e sim a contaminação dessa água armazenada, considerada imprópria para o consumo humano, aquilo que eu falava ainda há pouco. A constatação surgiu quando ela ainda era adolescente e participava de um programa educacional voltado para a sustentabilidade. Olha o que é que essa moça conseguiu desenvolver. Aqui, ó. A Ana buscou por soluções que pudessem resolver o problema, mas ao invés de buscar ideias caras, né, ou dependentes de infraestrutura elétrica, a estudante decidiu e optou por aproveitar um recurso abundante na região nordestina, que é o sol. Né? Após meses de pesquisas, testes, nasceu, portanto, o protótipo do Aqualuz, um sistema pensado para ser acessível e, portanto, resistente e fácil de operar, mesmo em áreas isoladas. Está aí a foto da Ana, ali anterior. E aqui uma pequena explicação de como funciona. O grande diferencial do Aqualuz é que ele dispensa o uso dos produtos químicos. Olha aí, um outro diferencial. Que o produto químico, que as companhias de água e saneamento como a CAGES utilizam, são muito caros e tem impacto direto no aumento da tarifa. Essa tecnologia, por ela desenvolvida, dispensa os produtos químicos e eletricidade. E também manutenção complexa também não existe, pois é baseado no reaproveitamento dos recursos próprios, da água da chuva coletada pelas cisternas e também direcionada para o reservatório transparente, onde permanece exposta à radiação solar. Ou seja, o sol vai promover toda a purificação, né, enfim, da matéria orgânica, bacteriológica, da água, para que a população possa... Já foi premiado pela ONU, inclusive. Né? Porque esse processo que a Ana desenvolveu no interior da Bahia, ele elimina bactérias e micro-organismos patogênicos, tornando a água própria para o consumo. Olha como a necessidade também faz com que a criatividade surja. Né? Tecnologia apropriada, chamamos. Sim. Extremamente importante. Marcelo, você acompanhou aí essa matéria que eu mostrei, dessa estudante do interior da Bahia. O Chile tem algumas iniciativas também, se baseada na própria natureza. Isso é a tecnologia baseada na natureza. Claro.
Ela usou a própria natureza para, a partir daí, fazer. E hoje o programa de cisterna é uma realidade no Nordeste brasileiro e, consequentemente, a contaminação também, porque as pessoas não se apercebem. O maior vetor de contaminação daquela água armazenada é o balde, é a lata, naquele entra e sai. Né? A Ana teve esse cuidado. Alguma experiência do tipo no Chile, Basauri? Mira, en Chile, como lo comenté en el seminario, tenemos el orgullo de decir que en las áreas pobladas, yo creo que Chile está casi con el 100% de cobertura de agua potable. No tem problema. Y en el tratamiento, en la recolección, en el esgoto, estamos del orden del 98%. Essa é a meta do Brasil. A meta até 2033, do marco do saneamento, é 90% de cobertura de esgoto e 98% de água. Então, o Chile já atingiu isso, já não tem mais esse problema. O Chile não tem água de chuva, mas tem do mar. O Pacífico fornece. Pero mira, hay localidades en Chile en donde están ubicadas en zonas aisladas, en donde acá le llamamos muchas veces aguas potables rurales, que en donde no hay empresas sanitarias directas que puedan abastecer de ese servicio. No obstante, el gobierno, el Estado de Chile, ha desarrollado políticas que permiten a estas localidades que están aisladas tener sus propios sistemas de producción de agua potable y distribución, en donde están totalmente reguladas con la norma chilena de agua potable. Es decir, hay muchas iniciativas, tanto con sondajes, con aguas superficiales, pero con tratamientos, dijéramos, para poder dar seguridad en la distribución del agua potable. Que eso es algo que está muy regulado, Arnaldo, en Chile. Y alternativas como la que tú mostrabas recién en pantalla, yo creo que están en desarrollo. Se habla mucho de los atrapanieblas acá en Chile, en donde aprovechar, por ejemplo, la niebla que pueda generar, captar el agua, dijéramos, de la niebla y poder tratarla. Pero hoy día son aguas muy, muy ácidas que requieren tratamientos adicionales que están un poquito lejanas para lo que es el consumo humano, no obstante se pueden utilizar para outros fines. Para outros fins. O reuso. É o reuso. Né? Em outras atividades que não necessite de uma água com tratamento conforme as normas mundiais. Arnaldo, eu acho que aqui a gente tem um problema que está por baixo de todo lo que a gente está falando, que é o seguinte: adaptação da tecnologia. Ou seja, muitas das tecnologias que a gente conhece para agua, para diferentes, no solo para abastecimiento de agua, tienen un carácter industrial de grande tamaño. Entonces las empresas procuran vender todo eso, cloro, no sé qué, todos esos mecanismos. Mas no necesariamente son la mejor solución. Por ejemplo, aprovechar sol. Eso probablemente no tiene una empresa atrás interesada en vender eso, mas é uma solução coletiva, comunitária. Baseado na natureza, já com evidências científicas comprovadas. É reconhecido, inclusive, pela ONU. Então, dizer, há pequenas iniciativas, mas como não tem, digamos, esse apelo comercial inicial, então não desperta esse interesse. A gente tem que conhecer mais o entorno e as condições de entorno para tentar saber o que é o que é bom para esse entorno. Esse é um assunto que tem que colocar na cabeça. Bom, o tempo acabou por passar muito rápido. Eu vou fazer mais uma nota de utilidade pública aqui, para a gente, então, fazer as considerações finais. É que nesse momento, nessa quadra chuvosa, como nós dizemos aqui, nesse momento de inverno, é preciso redobrar os cuidados com o descarte de resíduos sólidos. O lixo descartado, ele, incorretamente, ele vai entupir os ralos, as pias, o extravasamento à rede de esgoto. Somente no ano de 2025 foram retirados mais de 430 toneladas de resíduos sólidos do tratamento preliminar das estações de tratamento. São materiais que foram
descartados irregularmente na rede de esgoto. E, portanto, com a água da chuva, as calhas ficam completamente obstruídas e acontecem as inundações nas ruas, nas avenidas das cidades. Portanto, esse é mais um lembrete que faz a CAGES nesse sentido, para que nós tenhamos essa consciência cidadã. Em outras palavras, tenhamos educação. Não vamos pegar o lixo, o entulho e jogar no esgoto, né, numa galeria de água pluvial, que é a drenagem da cidade, porque senão acontece o que a gente está acostumado a ver todos os dias. Basauri, eu quero agradecer imensamente aqui a sua participação, a sua disponibilidade. Você fala direto de Caldeira, né? Portanto, lá no deserto do Atacama, no escritório da empresa que você dirige, e nos cedeu aqui muito da sua experiência, da experiência do Chile, para nos ajudar aqui a enriquecer. E o seu portunhol tá bom, melhorou muito. O portunhol. Está melhorando. Está mejorando el portuñol. Mejorando, sim. Muito obrigado. Muito obrigado por la invitación, Arnaldo, y disponible para cualquier consulta. Nosotros estamos dispuestos a poder colaborar con el Estado de Ceará para efecto de poder traspasar toda la información, toda dijéramos, la experiencia que hemos tenido tanto en temas sanitarios como en temas de salación. Y para nosotros es muy dijéramos, enriquecedor poder compartir estas experiencias y poder colaborar en lo que sea para efectos de tener una mejor calidad de vida en todas las personas. Comunique o evento que vocês estão organizando no Chile sobre água, agora para o mês de março. Faça um convite aqui público às companhias de água e saneamento do Brasil, certamente. Por favor, que evento é este? En Chile se está organizando para el 17, 18 y 19 de marzo un seminario de desalación y reuso. Lo desarrolla la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, que se llama ACADES, donde nosotros como sanitarios formamos parte de ACADES, pero lo organiza esta institución. Es un seminario internacional de mucho interés. Va a estar muy entretenido, con mucha información, que creo que es de alta importancia a nivel sudamericano, que pueda ser difundido y poder asistir la mayor cantidad de personas posible. Es un seminario que cuenta con muchas charlas, mucha, dijéramos, difusión de información, también muchas mesas de trabajo, y creo que es súper importante que tengamos este tipo de seminarios que van en directo beneficio de la industria sanitaria y no solamente sanitaria, perdón, en la industria que tenga relación con nuestro vital elemento que es el agua. Creo que es súper importante que le demos la importancia de lo que significa el recurso hídrico, y este tipo de organizaciones y de seminarios son realmente importantes. Patrício, esse seminário faz parte da comemoração do Dia Mundial da Água também, que o Chile está preparando? Basauri está preparando su propio evento en Caldera, pero acontece la semana siguiente, ¿no? Mas él va a tentar ahí hacer un evento cercano Ou seja, serão dois eventos, um em Santiago do Chile, esse do dia 17 até o dia 19, né, da ACADES, e depois no Atacama, lá em Caldeira, Dia Mundial da Água. Ok. Bom, com essas colocações, a gente finaliza mais uma edição do Observatório, hoje discutindo algo extremamente importante para nós aqui no Brasil, mas também para outros povos em outros países, como por exemplo do Chile. Agradecendo aqui ao Marcelo Basauri, agradecendo também ao professor Patrício Vergara e agradecendo a você, internauta. E o nosso convite, siga-nos nas redes sociais, Observatório 1303 ou Arnaldo Santos 1303. Muito obrigado, até a próxima edição.